mas nem todo mundo falou, que esse versículo diz que é um mini evangelho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, seu Filho unigênito, único. Agora, essa palavra enviou, ela tem um significado muito interessante, porque quando a gente, como num domingo desse, que é o domingo de missões, a gente fala dos missionários, a palavra missionário, o significado original dessa palavra é aquele que foi enviado. É alguém que é enviado para fazer determinada tarefa, determinada missão. Nesse sentido, a Igreja do Brasil enviou eu e a Iraci aqui para os Estados Unidos para abrir igrejas de língua portuguesa. Então nós somos, nesse sentido, missionários. O cônsul do Brasil, ele é enviado do Brasil para atender o povo brasileiro aqui. Então, nesse sentido, ele é um missionário. Ele não é um missionário da palavra, mas ele é um missionário do consulado. Então, o sentido da palavra, o significado original é a pessoa enviada. Nós vimos na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 13, quando o Espírito Santo fala com os líderes da igreja em Antioquia e fala: separai Paulo e Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. E eles foram enviados como missionários para pregar a palavra de Deus. Então, eu estou explicando isso para a gente entender que certas palavras, às vezes, têm um sentido mudado com o passar do tempo. Mas, originalmente, significa aquela pessoa que foi enviada, mandada para fazer determinada missão. João 3,16 fala que Deus enviou Jesus, seu único filho. Então Jesus é um missionário. Jesus foi enviado do céu para a terra. O campo missionário de Jesus é a terra. Ele veio para cá como um missionário, um enviado por Deus para fazer determinada obra. Qual foi a tarefa de Jesus? Quando lá no céu ficou decidido que ele viria, para que é que ele veio? O que ele precisava fazer aqui? Então, a tarefa de Jesus, diz lá em Lucas 19:10, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A tarefa de Jesus, a missão de Jesus, era de salvar. Tanto que quando foi dado o nome para ele, o anjo apareceu enquanto José dormia, o anjo apareceu e falou: olha, Maria está grávida, mas não teve contato com homem nenhum, José. Fica quieto, fica tranquilo. Mas ela vai ter um menino e você vai colocar nele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então a missão de Jesus é salvar. Ele veio para salvar. Então, tudo que Jesus fez, ele estava olhando para a missão principal dele. Muitas outras coisas que ele fez tinha a finalidade de salvar. Tudo que ele realizou, todos os milagres, o foco era salvação. Pensem comigo, tem muitas pessoas hoje em dia em igrejas só procurando os benefícios de ficar rico, com saúde, livre de problemas, mas isso tudo, gente, não deve ser o nosso foco. A razão que nós temos um encontro com Jesus é para que nós sejamos salvos dos nossos pecados e tenhamos uma vida eterna com Ele, e não lá no inferno com o diabo. Porque vida eterna todo mundo vai ter. Mas aonde nós vamos passar essa vida é que é o ponto-chave. Então, quando a gente pensa apenas nos benefícios temporais, só por esta época, o que adianta a gente morrer milionário, mas não é salvo? O que adianta a gente morrer, vamos dizer, com saúde de ferro, com 100 anos, nunca ficou doente, nunca foi no hospital, nunca tomou uma injeção, nunca tomou um remédio, mas não está salvo? E daí? Então, nós temos que raciocinar espiritualmente. Ou seja, tem muitas pessoas que sofrem muito,
não tem nada em abundância. Tem que trabalhar muito para comer o pão de cada dia. Chega no fim do mês, tem menos dinheiro do que conta para pagar. Está sempre assim. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Se a pessoa tem Jesus, tem até um hino que fala exatamente isso, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Por quê? No final das coisas, o que vai contar mesmo é a nossa decisão espiritual a favor de Jesus, de ficar com Ele, de crer nele, de respeitar o que Ele fala, de seguir os ensinamentos dEle. E aí eu digo para vocês com absoluta certeza, quer a gente tenha saúde ou não, quer seja rico ou pobre, preto ou branco, muito estudo ou pouco estudo, se nós temos Jesus no nosso coração, nós temos vida eterna, abundante, maravilhosa. É isto que conta, que nós devemos lutar por isto. Amém? Então, eu estou dizendo isto porque Jesus veio a este mundo e veio de uma forma que ninguém esperava, apesar de estar escrito que ele ia nascer assim, mas o mundo não está preparado para os milagres que Deus faz. Quando foi anunciado lá no livro de Miqueias, do Velho Testamento, que uma virgem ia conceber e que ia ter um filho e que ia nascer na cidade de Belém, estava tudo escrito, mas ninguém deu muita atenção para isso. Mas passados os anos, o que ocorreu? Lá na cidade de Belém, não é Belém lá no Brasil não, é lá em Israel. Mas que era a cidade de Belém, lá em Israel, uma jovem virgem concebeu e teve um neném, e esse neném se chamou Jesus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu, mandou o seu Filho unigênito, para que toda pessoa que crer nele tenha a vida eterna. Então, Deus mandou Jesus com uma missão. E Jesus nasceu de uma forma totalmente impensável. Cresceu, porque a partir do momento que ele foi concebido, ele se tornou um ser humano. Teve que crescer na barriga de Maria. Aos pouquinhos, que nem todos nós fomos concebidos, Jesus também foi crescendo ali. Maria ficou com um barrigão desse tamanho também. E teve o neném. E Jesus foi crescendo. Jesus não foi o homem que fez faculdades de teologia. Ele não era muito estudado. Jesus não era uma pessoa que vivia uma vida de rico. Não, ele era um Deus todo-poderoso, mas nasceu num lugar pobre, numa família pobre e cresceu pobre. Só que ele foi um homem diferente. Desde criança, ele era apegado às coisas de Deus. Então, quando eu falo em batizar criança, é porque eu creio que nossas crianças também, bem ensinadas, também podem ser apegadas às coisas de Deus. De cantar com alegria, de fazer oração, de confiar em Deus, de ter uma pureza no coração, de que Deus ama a cada uma delas. Então, Jesus também, ele teve isto, tanto que com 12 anos de idade ele confundia os mestres da lei. Discutia com eles, não briga, né? Discussão quer dizer, argumentar sobre coisas da Bíblia no mesmo nível que eles. E eles ficavam boca aberta. Como é que um menino de 12 anos consegue saber tudo isto? É porque Jesus tinha uma vida com Deus. Ele orava, ele lia o Velho Testamento, ele conhecia as coisas de Deus. Aí ele cresceu, foi batizado nas águas, como todos nós também somos, ou que ainda não é, precisa ser. Foi batizado nas águas, e aí começou o ministério dele. Ele estava com aproximadamente uns 30 anos, quase 30 anos, quando ele foi batizado. E no dia do batismo dele, ele recebeu uma bênção maravilhosa, e aí ele começou o ministério, ou seja, o ministério dele, que a gente quer se referir, é que ele começou a pregar o Evangelho. Ele se apresentou publicamente.
ele começou a pregar o reino de Deus. Então, ele começou a fazer, a executar a missão para a qual ele foi enviado. Mas Jesus só logo descobriu uma coisa: ele não conseguiria fazer tudo sozinho. Ele precisava de ajuda. Então o que ele fez? Ele passou a escolher algumas pessoas para serem seus discípulos. Os discípulos de Jesus, que a gente chama essa palavra discípulo, nem todo mundo entende muito bem. Discípulo é seguidor. Então Jesus começou a escolher alguns para seguirem a ele, os ensinamentos dele. Jesus foi chamando um, foi chamando outro, e formou um grupo de 12 que se tornaram seus discípulos e depois os apóstolos. E estes deram sequência ao trabalho depois que Jesus morreu. Agora, Jesus veio como missionário. Então agora, depois de contar esse preâmbulo, aí eu quero ler agora em São Mateus, no capítulo 4, versículo 23. Depois que Jesus começou a chamar os primeiros discípulos, diz a Bíblia que ele foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha a missão de Jesus, como é que ele executou a sua missão. Como é que Jesus cumpriu com a tarefa que Deus o incumbiu. De 3 maneiras. O ministério de Jesus foi tríplice. São 3 coisas que ele fazia. A primeira, está escrito aqui, que Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles. Vejam bem, sinagoga não aparece no Velho Testamento. Vocês vão ler o Velho Testamento inteirinho, nunca vão ouvir a palavra sinagoga. Não existia. O que existia era o templo, onde eles adoravam a Deus. Mas sinagoga não. Mas quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, então lá não tinha templo para eles. Os templos que tinham lá eram todos pagãos. Então eles inventaram as sinagogas, que eram pequenas, reuniam um grupo pequeno de pessoas, e ali é que eles, aos sábados, faziam estudos bíblicos, cantavam louvor, faziam orações, mais ou menos um culto como o que a gente faz nas sinagogas. Quando a gente lê o Novo Testamento, quase não se fala em templo, fala sinagoga, porque eles se reuniam em sinagogas. Só em Jerusalém, no tempo de Jesus, tinha mais de 500 sinagogas, espalhadas por toda a cidade, onde eles se reuniam. Então, o que é que Jesus fazia? Diz aqui na palavra de Deus que ele ensinava nas sinagogas deles, dos judeus. Então, todos os sábados, Jesus ia na sinagoga. Chegava lá, ele abria o Velho Testamento, sentava e ensinava. E o povo ficava em pé. Diferente do que a gente faz hoje, né? Eu estou ensinando em pé e vocês estão sentados me ouvindo. Naquele tempo era diferente. Então, Jesus sentava e ensinava. Então, Jesus ensinava. Isso era uma parte do ministério dele. Ensinar. Ele abria a Bíblia, o Velho Testamento, lia e explicava para eles o sentido, o significado daquelas palavras. E ele ensinava com tanta autoridade que o povo ficava maravilhado, porque ele tinha um dom maravilhoso do ensino. Ele era um mestre, ele conhecia a Bíblia. Ele abria a boca e não falava coisas para impressionar. Ele falava para esclarecer, para as pessoas entenderem o que é que estava escrito. E o que é que aquelas coisas significavam para o tempo em que eles estavam vivendo. Quando Jesus deixava a sinagoga nos sábados, que era o dia sagrado para eles, durante os outros dias, domingo até sexta-feira, aí Jesus pregava a palavra.
pelas montanhas, nas praias, nas casas. Jesus ia pregando e aí iam multidões, porque a sinagoga comportava grupos pequenos, era um ambiente fechado, mas Jesus pregava em ambientes abertos. Quantas vezes a gente vê que ele estava na montanha, no alto do monte, e ali ele abria a boca e começava a pregar, pregava para multidões. A gente sabe que é multidão porque teve uma vez que ele teve que fazer multiplicar pão lá e tinha mais de 5.000 pessoas. Jesus pregava para as multidões. A diferença entre a pregação e o ensino é que o ensino ele era detalhado, citava versículos, fazia referência de onde estava. A pregação não. Jesus abria a boca e começava a falar as coisas de Deus. De repente ele começa a fazer uma pregação ali longa, que está escrita no livro de Mateus, começando no capítulo 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurado quem faz isso, bem-aventurado quem faz aquilo, e fala sobre a busca do reino de Deus, pregando a palavra, pregando o reino de Deus. Jesus pregava coisas que valia a pena a pessoa ouvir, porque fazia bem para a alma. Quando a gente vem para a igreja, como vocês vieram hoje, vem aqui para um santuário, vocês vêm aqui para cantar louvores a Deus, mas vêm também para ouvir uma palavra. Às vezes sou eu que prego, outra vez são outros pregadores, mas todos vocês vêm aqui com o desejo de escutar uma palavra que faça bem para a tua alma, que acrescente alguma coisa para a sua vida. E eu vou dizer, ninguém fez isso tão bem quanto Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque ele ensinava coisas que ele tinha, vamos dizer assim, aprendido com o Pai. Ele ensinava coisas que só ele sabia, que ele trouxe do céu para a terra. Foi um missionário que trouxe o céu e espalhou o céu aqui na terra. Ele pregava as coisas do reino. Ele pregava a respeito do nosso futuro. Ele ensinava e ele pregava e ele fazia com que as pessoas refletissem sobre as coisas da vida. E nesta manhã eu faço a mesma coisa. Como está a sua vida? Como está a sua alma? Como está você com o teu Deus? Se Jesus voltar hoje, agora, o que acontece com você? Nós temos que pensar seriamente na nossa condição de vida espiritual. Muitas vezes a gente se encontra e pergunta: ei, como vai? Tudo bem? Sem pensar a gente fala tudo bem, mas às vezes está tudo bem, está nada, está tudo mal. Porque a gente fala tudo bem para levar a coisa, né, não entrar em detalhes. Mas a gente parar e conversar com um conselheiro, com um amigo, aquela pessoa que você confia, quantos problemas você vai falar? Problema de relacionamento, problema de doença, não só no corpo, mas na alma, desânimo. Quantas vezes você fica até pensando, será que Deus existe? Que estou assim e Ele não faz nada para mim. Então, as coisas não estão todas bem. Não é tudo que está bem. Mas pode ficar. Como? Tenha um encontro com Jesus. Põe a sua vida nas mãos dEle. Deixa Ele cuidar. As coisas vão mudando. As coisas vão sendo transformadas na nossa vida. Eu falo uma coisa, hein? Se não tem transformação na sua vida, é porque você não tem Deus na sua vida. Não se iluda. Quem anda com Jesus, a vida vai progredindo, vai melhorando. Quando começa a ir para trás, dá tudo errado, não lê mais Bíblia, não faz oração, só critica as coisas na igreja. Não, o culto é muito rápido, não, o culto é muito demorado, não, o pastor falou muito, o pastor falou pouco, o louvor estava bagunçado hoje. É porque você está bagunçado. Então nós precisamos nos avaliar e pensar bem, porque Jesus veio para buscar e salvar. A missão de Jesus era salvar todos que estavam fora do caminho. E nós precisamos acertar isso, porque Jesus falou certa vez: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por mim. O único caminho para chegar a Deus é através de Jesus. Mas Jesus não fez só isso, ele não ensinava e pregava apenas. Aí são duas facetas do ministério dele.
A terceira, que está escrito aí, é que ele curava todas as enfermidades e doenças do povo. Eu sempre fico perplexo com os termos bíblicos, porque aqui fala que ele curava todas as enfermidades. Todas. Não tem exceção. Quer dizer que não tem doença que ele não possa curar, gente. Naquele tempo talvez não tivesse doença que tem hoje, né? Hoje tem umas doenças aí que cada hora é uma que aparece. A hora é dengue, agora o dengue virou fichinha porque veio a zika. Aí vem o AIDS. Aí tem uns nomes de doença que eu nem sei. Um mosquitinho desse tamanho pica a gente e a gente corre risco de vida. Agora, o que a Bíblia diz? Que Jesus curava algumas enfermidades. Opa! Todas! Então, o que eu quero dizer é que se você que está me escutando agora tem alguma enfermidade, seja de que tipo for, física, emocional, psicológica, espiritual, a palavra diz que ele curava e Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Significa que se ele curava no passado, ele cura hoje, de todas as enfermidades. Hoje pode ter chegado o teu dia de receber a cura de qualquer tipo de enfermidade que você tem. Porque tem muita gente que tem saúde boa, mas e dentro é um lixo, porco espinho, ninguém chega perto. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: tem amigo, ninguém gosta de ficar comigo, não sei o que lá. Você já parou um dia e pensou, por que não querem ficar com você? Pensa bem, por que você está cada vez ficando mais sozinho ou sozinho? Pensa, às vezes você é um porco espinho. O que é o porco espinho? Ninguém quer chegar perto, porque dói, ele espinha tudo. Então nós temos que tirar os espinhos, ficarmos mais mansos, ficar mais agradáveis, ter uma conversa melhor, não ficar queixando da vida, não querer ficar acusando os outros, criar uma conversa que não faz bem. Vamos ser sinceros, se você tem alguém assim, você também procura não ficar muito, porque não te acrescenta nada e não te ouve. Se você fala uma coisa, você leva chumbada na hora, porque o espinho não perdoa. Então nós precisamos estar com Jesus, é Ele que pode mudar a nós, gente. Eu não posso mudar ninguém, ninguém pode mudar outro, nenhum médico, nenhum psicólogo consegue isso, mas Jesus é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos. Ele tem um poder sobrenatural, a palavra dele é tão poderosa que separa a alma do espírito. Então a palavra dele faz efeito aqui dentro. Pessoa amarga fica doce, pessoa triste fica alegre, e quem está chorando muito passa a rir. Por quê? Porque Jesus é tudo para nós, e a Bíblia diz que ele curava de todas as enfermidades. Então, logicamente, quando ele começou a fazer isto, ele ficou famoso. A Bíblia diz que as notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Olha que tipo de pessoa que levaram para Jesus: endemoniados, epiléticos e paralíticos. Não levou nenhum banqueiro, não levou ninguém rico. Não, souberam que Jesus estava curando, não levaram os endemoniados. Gente, não é fácil lidar com endemoniado. Endemoniado é alguém que tem o demônios dentro. O demônio tomou posse da pessoa. A pessoa não tem controle. Então isso se chama possessão demoníaca.
Tem pessoa que não tem possessão demoníaca, mas tem pressão demoníaca. De fora, o diabo colocando pensamentos errados, medo, insegurança. Isso se chama pressão, opressão, que é externo. Mas quando a pessoa dá abertura, o inimigo, o demônio, que é um espírito, entra e aí domina a pessoa. Passa a levar a pessoa, passa a conduzir, comandar, e internamente a pessoa passa a fazer coisa que nunca fez e que não queria fazer. Passa a fumar o que não precisa, passa droga que não precisa, passa para o alcoolismo que não precisa, passa por uma porção de outras coisas, dominada pelo demônio. Muitas pessoas, desses crimes hediondos que acontecem por aí, pessoas matam, cometem esses assassinatos sobre o comando do demônio que está dentro delas. E a única maneira desses demônios saírem é com um poder maior do que o deles. E o poder maior do que o deles está na pessoa de Jesus. E ao nome de Jesus os demônios saem. Quando Jesus começou a fazer isto, ali na Galileia, que todo mundo começou a ver que ele curava, então foram lá e traziam pessoas. E o tipo de pessoa que traziam eram os endemoniados, os epiléticos, que em outra versão bíblica fala os loucos, ou em outra versão fala lunático. E os estudiosos acabaram, aí depois de muito pesquisar, falaram, não, eram epiléticos. E também os paralíticos trouxeram para Jesus. E aí o texto diz assim, e ele os curou. O que vocês acham disso, hein? Quer dizer, Jesus não decepciona. Jesus não deixa a pessoa na mão. Trouxe e ele os curou. Quem sabe muitos não vieram hoje, esta manhã aqui, para receber uma cura. E a palavra para essas pessoas é esta. E ele os curou. Curar você, da sua dor, daquilo, seja o que você tem. E a partir daí, grandes multidões o seguiam, vindas de toda parte. Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Quer dizer, a fama dele correu por todas aquelas regiões. E as pessoas vinham e passavam a seguir a Jesus. Por que é que Jesus fazia isso tudo? Porque ele queria cumprir com a sua missão. Ensinando, pregando e curando. No final desse texto que eu li, fala que as multidões o seguiam. Iam se tornando discípulos de Jesus. E eu acho que quando ele olhava para aquela multidão de pessoas que estavam seguindo, por causa dos milagres que ele realizava, Jesus se alegrava e dizia, Pai, estou cumprindo bem com a minha missão. Olha quantos tem aqui para habitar a eternidade contigo. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio como missionário, cumpriu a sua missão, e é por isso que nós estamos aqui hoje como salvos em Cristo Jesus. Seja